Olá, sejam bem-vindos. Mais um Evangelho, bem-vindos e bem-vindas. Peço mil perdões pelo horário, pelo atraso. Tava com as coisas meio bagunçadas aqui, tanto que hoje a gente não vai ter nem musiquinha. Tô deixando o celular ali que eu uso para carregar, para depois poder ler as mensagens que estão preparadas para o dia de hoje. Bem, semana passada nós não pudemos ter o Evangelho no domingo à noite, tive um compromisso e acabei não conseguindo durante a semana por conta de uma viagem que eu estava fazendo, mas hoje estamos todos aqui e eu agradeço a companhia de todos desde já. Então, boa noite para quem está chegando agora, para Matilde, para o Webler Suliane, para Rosimarim, Larissa, Galguiri, Vanessinha Luz, Dr. Cristiano Lacerda, seja bem-vindo. Enfim, gente, boa noite para todos, Carleto, Walter, Oziel, todos que estão chegando. Vamos hoje, como está aqui no tema fixado, causas atuais das aflições. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro desse estudo do Evangelho no Lar, né? Falando sobre bem-aventurados os aflitos. No último estudo foi sobre a justiça das aflições. Demorei um pouquinho também porque estava preparando aqui as águas fluidificadas, enchendo as garrafinhas que estavam precisando. E agora vamos para o nosso estudo. Então, peguem seu evangelho, quem quiser acompanhar. Pegue sua água fluidificada, quem quiser pegar. E nós vamos, então, desde já, fazer a nossa preparação. Então, peço para que vocês se sentem confortavelmente. Onde vocês estiverem, sente-se deitado. O importante é vocês estarem concentrados na preparação, né? Mentalizando tudo aquilo que eu acabo dizendo, para que nós possamos estar conectados com a espiritualidade, assim mais sintonizados, recebendo as melhores energias e aproveitando o melhor desse evangelho, desse estudo. Então, vamos então fechando os nossos olhos, como eu disse, sentando-se, ficando na melhor posição mais confortável que possamos estar. Vamos respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo. Vamos assim nos desligando da correria do dia a dia, da correria da semana, aproveitando esse fim de semana de tempo de descanso, tempo para a família, e que nós possamos assim nos ligar com a outra nossa família, com a nossa outra família, a família espiritual, nossos irmãos desencarnados, que velam por nós, que nos acompanham, saudando os nossos mentores individuais, que nos acompanham desde longa data, esses amigos que nos dão a intuição, nos protegem, estão conosco em todos os momentos em que nós clamamos por sua presença. Saudamos também os mentores deste trabalho, do Terceira Revelação, e os mentores de todos os lares ligados a este Evangelho no Lar, todos que estejam nesse momento sintonizados, conectados em pensamentos, por vibrações, para que todos possamos extrair o melhor desse Evangelho. E assim, saudando todos esses irmãos, nós vamos nos ligando às equipes de limpeza, de proteção, higienização, os índios Itaporãs, Brocotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia, que desde o portão, desde a entrada de cada casa, desde a porta, vai fazendo uma limpeza, uma varredura por todos os cômodos, retirando toda a negatividade, higienizando com suas ervas, seus cantos, retirando placas, pensamentos, miasmas, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro. Todos os ambientes, nesse momento nós vemos mais purificados. Com o nosso lar preparado, nós vamos nos conectando
a Ricardo, coração de leão, pedindo que deixe um ou mais de seus cruzados em frente à entrada da nossa casa, do nosso lar, e que ele possa proteger, guardar, impedir a entrada de toda e qualquer negatividade, que só possa ser autorizado aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, que durante essa semana nós possamos ter esse nosso lar protegido, guardado, limpo, e se forma assim uma cúpula envolvendo este ambiente nós estamos. No alto é hasteada uma bandeira, onde toda a espiritualidade pode ver que ali existe o Evangelho no lar. E assim nós nos conectamos e saudamos também as diversas fraternidades do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, e nos ligamos também aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo de Tarso, Maria de Magdala, todos eles exemplos de transformação, de dedicação, aos ensinamentos do Mestre, de propagação desses ensinamentos. Que possamos ter a mesma garra, a mesma vontade de aprender, de nos trabalhar e também de divulgar o Evangelho do Cristo. Vamos chegando até as esferas da nossa Mãe Maria de Nazaré e que possamos nos sentir mais serenos, mais tranquilos, aproveitando o seu carinho de mãe, o seu afago. E com todo esse amor nós vamos até o Mestre Jesus, gratos por todos os ensinamentos, por tudo que viveste, que deixaste de exemplo para nós como caminho, como verdade, como vida. E que aqui estamos hoje para mais um estudo desses teus ensinamentos. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, por tudo que somos, por tudo que temos. Quando dizemos Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Espero que todos estejam bem, mais leves, mais serenos, mais tranquilos, mais preparados para o estudo, para os ensinamentos do Cristo. Bem, como nós já conversamos na introdução, nós estamos no capítulo 5, então quem quiser ainda pegar o seu Evangelho para poder acompanhar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Justiça, bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar sobre as causas atuais das aflições, tá bom? Vamos começar então. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem, ou seja, então tudo que nós vivemos na vida, né, e acaba trazendo aqui, tem essas duas origens, da vida presente e das vidas que já tivemos em outras encarnações. Ou entre encarnações, talvez, também. Então, remontando toda essa fonte desses males, a gente reconhece que muitos têm consequência por conta do nosso caráter e da conduta desses momentos em que nós sofremos. Estamos falando de sofrimentos, mas também coisas boas vêm dessas causas que nós trazemos. Mas nós estamos especificamente falando sobre as aflições. Quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. De que dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são efeitos da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Então ele acaba trazendo vários motivos de aflição aqui, desde as uniões infelizes até das doenças causadas justamente pelos excessos que nós causamos. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram de que desenvolvessem neles os germes do orgulho, egoísmo e da tola vaidade que ressacam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com sua falta de respeito e sua ingratidão. Então, nesse caso, ele deixa bem específico o relacionamento entre pais e filhos, né? A falta de atenção de um lado para o outro e que, no final das contas, acabam criando mais desavenças do que a união que a família corporal deveria trazer. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, um grande número de casos, o autor dos próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, a sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável de vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então vamos para um resumo do que quis dizer aí nesse item 4 do Evangelho. Então, como nós já dissemos, tem duas origens bem diferentes, né? A causa da vida atual e das vidas passadas. A gente tem que entender que o futuro não é uma surpresa, né? Não é uma novidade o que está acontecendo nesse momento em nossas vidas. Não é o acaso, como acabamos de ler. É uma consequência dos atos que nós tivemos nesses momentos passados. Antes de sermos bons ou maus para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos. Então, essas aflições que nós vivemos, elas são causas de momentos que a gente pode até ter provocado outras pessoas, mas elas geram um primeiro mal em nós mesmos. Diante desses males que nos afligem, o que nós devemos fazer então? Uma sincera autoanálise, porque ela nos mostra como nossa responsabilidade existe na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir os nossos erros em nosso próprio benefício. Esse é o grande X, né? O grande X desse capítulo. Porque que nós entendamos a questão da reencarnação, das responsabilidades que nós trazemos de outras vidas ou mesmo dessa vida, mas a grande pergunta, o grande X da reforma íntima, da nossa mudança, é nos questionar em relação a essas atitudes. Então, se eu pratiquei algum mal com uma pessoa, para mim isso é natural? E se não é natural, como que eu reajo a isso? Se eu não percebo que eu criei um mal para ela, como que eu reajo a isso? Eu ponho a cabeça no travesseiro, vou dormir tranquilamente? Se isso não acontece,
significa que nós já temos um estalar lá de consciência. E aí, nesse momento de consciência, é o primeiro passo. O segundo passo é a mudança. Senão, o que vai acontecer? Nós sempre iremos errar É que nem um joguinho de tabuleiro, né? Que você tá lá jogando e você dá 2 passos para frente e volta 2 casas. Nesse momento que você acaba cometendo erro e voltando 2 casas, o tabuleiro é sorte, né, gente? Tem que jogar os dados é sorte. Mas você já pode entender que você às vezes tem 2 caminhos para ir. Você sabe que um caminho é mais difícil que o outro não. Então você vai tentar ir pelo caminho que seja mais fácil para que você passe, mas que você não sofra mais por eles para não ter que ficar voltando casinhas. Então a gente tem que sempre entender que essas mudanças que acontecem, esses erros que nós temos, essas aflições que nós vivemos, são justamente causas para que nós entendamos e nós não precisemos passar por isso novamente. Por exemplo, quando a gente realiza uma resposta ríspida para alguém, vamos tudo sempre pensar no campo do que a gente não sabe, tá, gente? Então, se a gente não tem consciência disso, eu dou uma resposta ríspida para alguém. Tô lá, tô num dia bom, que não é muito bom, tô trabalhando, alguém vem e pergunta alguma coisa, eu já mando aquela pessoa para aquele lugar, sem motivo algum. Se aquilo para mim é algo natural, aquilo vai ter uma consequência e eu não vou entender que aquela consequência foi gerada por aquele motivo, por aquela causa. Uma briga é a mesma coisa entre outras pessoas. Se alguém me pede um favor que está ao meu alcance e eu não realizo por algum motivo, né, nego por orgulho, por vaidade, enfim, por qualquer motivo eu acabo negando isso. Pode ser que lá na frente isso volte para mim também. Uma traição, obviamente, críticas que nós realizamos às pessoas, ações que nós de fato tenhamos prejudicado as pessoas. Então, tudo isso que eu citei está dentro de um campo que são as outras pessoas. Mas como nós também vimos, tem a questão que é conosco, né? Se nós não cuidamos desse presente, as causas, o primeiro que sofre com tudo isso somos nós mesmos. Então, e nós muitas vezes fazemos isso, inclusive com o nosso corpo. Falta de cuidado com o nosso corpo, a nossa saúde principalmente. Lá na frente a gente acaba sentindo os reflexos dessa falta de cuidado, os excessos que nós temos, excesso de comida, de bebida, de exercício, ou a falta do exercício no caso. Então nós precisamos ter sempre o equilíbrio para tudo isso. E também com o planeta, né? Se a gente não cuida do planeta, somos pessoas desleixadas, questão do lixo, de jogar no lixo de qualquer coisa, jogar na rua, desprezar esses cuidados com relação à natureza, ela vai devolver para a gente isso. E nós sabemos, principalmente quem mora em cidade onde tem alagamento, onde tem esse tipo de situação, a natureza acaba devolvendo esse mau comportamento que nós temos. Tudo isso é reflexo. Desmatamento que nós realizamos. Essa autoanálise, então, será que ela atrapalharia, né, a espontaneidade das nossas ações se a gente fosse fazer essa análise? Não, a espontaneidade ela não vai isentar essa responsabilidade, até porque nós somos seres ainda muito instintivos, nós agimos muito por impulso. Não sempre, nem sempre, ou na maioria das vezes, nós vamos estar ligados assim nessas situações. Aconteceu um negócio, opa, deixa eu pensar, como será que eu tenho que reagir? A não ser que eu já tenha vivido essa experiência e não tenha tido uma boa experiência, normalmente a gente vai agir por impulso, de acordo com o que nós temos na nossa vida, né? Então nós temos que sempre estar tentando, cuidando, para vigiar esses nossos pensamentos, buscando adequar as nossas ações e também os ensinamentos de Jesus para a gente evitar esse tipo de situação. A gente deve vigiar constantemente esses pensamentos, essas nossas ações? Sim, mas nós corremos o risco de falhar, de errar. E nesse momento nós precisamos entender que também somos humanos. Precisamos nos perdoar, entender, não ficar batendo a cabeça na parede, sofrendo, não, porque eu fiz isso, sem martírio constante. Claro que eu tenho que ter a consciência que eu não devo mais errar naquilo, que eu não devo mais falhar em determinadas situações.
mas também não podemos ficar nos martirizando. Bola para frente, né, gente? Como evitar então os males que nos afligem? Qual que seria o segredo de tudo isso? Trabalhando o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Vamos voltar ao item 5 então dessa lição. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Então, são das pessoas, né, que erram perante a lei humana, né, erram perante a lei e são punidas. Consequentemente, o condenado diz, cumpri minha pena, né, tá pago. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa ninguém impune, nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Então não tem escapatória, gente. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência do que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Dão-lhe bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Isso nos faz lembrar novamente aquela questão do motivo de termos a reencarnação, da importância de ter a reencarnação, de que como nada teria sentido ou como não teriam sentido essas falhas, esses erros. Imagina se nós vivêssemos errando constantemente, acabou a encarnação e que aprendizado o espírito teve naquele momento, se depois ele vai para um lugar, para o céu ou para o inferno, ele não tem um local onde ele onde vai ter essa reflexão, onde ele vai buscar essa consciência, onde ele vai buscar essa progressão. Fica muito vago, né? O cumprimento da lei humana, então, ela não alcança todas as falhas humanas. A lei humana, ela apenas alcança as que prejudicam as sociedades, como nós já lemos aqui. Deus quer ver o progresso das criaturas, por isso ele não deixa ninguém impune nenhum desvio no caminho reto. Lei de causa e efeito não falha, gente. Coloca o dedo na tomada, nós vamos ter aquela reação. Ali é ação e reação. Colocou o dedo na tomada, é imediato. Qual a diferença de ação e reação para causa e efeito? Elas são iguais? Não. Elas não são iguais, elas são parecidas. Lei de ação e reação é uma lei física. Colocou o dedinho na tomada, tomou o choque naquele momento. Causa e efeito, ela não é instantânea necessariamente. Estou dirigindo embriagado, corro o risco de causar um acidente. Ele não é uma regra clara. Posso correr o risco, posso vivenciar a situação de ter um acidente, de estar envolvido em um acidente. Mas ela não é imediata. Eu não tomei e já causei o acidente. Ela tem um tempo. Assim como nossas ações. Pratiquei o mal agora, não tem câmera mostrando, não tem ninguém vendo. Os olhos de Deus não tem câmera. Acontecem a todo momento. Então, em algum momento, aquilo eu vou recolher os atos daquela situação causada por mim. Por isso que é interessante, não é que a gente tem que viver com receio, com medo, nada disso. Se nós somos conscientes de que estamos em busca desse progresso moral, nada mais justo do que nós sermos alertados e conscientizados, inclusive, pela espiritualidade nos momentos certos, de que nós precisamos sair um pouco, né, dessa bolha de que nós estamos no mundo material. Queria dar boa noite para quem está chegando aí, o Ed do Somos Espiritismo, boa noite, meu irmão, o Raul do Espiritismo Sem Fronteiras, boa noite, gente, a Amanda também, toda a galera que está entrando agora, desculpa não poder ler o nome de todo mundo,
mas fiquem à vontade para mandar mensagens, que nem a Amanda está fazendo agora. Acredito que se não sofrêssemos as consequências dos nossos atos, primeiro, Deus não ia ser justo, exatamente. Um dos atributos de Deus é que Ele é justo. E não iríamos tomar consciência e nem se preocupar com os nossos erros. Exatamente. Então, que motivo teria para estar preocupado nessa encarnação para ser alguém melhor, se tudo isso acabasse ao momento em que nós desencarnássemos? Então, o Espiritismo ele é muito consolador nesse momento da revelação da vida após morte, da reencarnação, de que mesmo que eu falhe aqui, inconsciente ou consciente, eu tenho a oportunidade de melhorar, eu tenho a oportunidade de ser alguém melhor, eu tenho a oportunidade nessa encarnação ou em outras encarnações, nesse planeta ou em outros planetas, de me aprimorar, de poder ajudar o próximo, de entender que a vida não é só a matéria, e aliás, que a vida não é a matéria, né? Neste momento ela faz parte da gente. Então, qual que é a finalidade desse nosso sofrimento? De advertir-nos que nós estamos errando. Os sofrimentos nos dão a experiência, nos faz sentir a diferença do que é o certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar esses futuros erros. Existe também o sofrimento que surge de provas voluntárias do espírito, quando ele busca esses sofrimentos com o objetivo de acelerar o seu progresso. Vou usar um exemplo. Na última encarnação, a criatura foi muito ruim, prejudicou muita gente, criou muita situação para ela e para as outras pessoas. Então ela pede, né, de forma voluntária, para que ela encarne em determinada situação que vai fazer com que ela sofra, né, que ela sofra de uma forma muito intensa. O espírito tem que ser muito consciente para uma situação como essa, porque não é fácil. E, querendo ou não, é uma situação onde aquela criatura vive, mas ela vive, as pessoas que estão ao seu redor também vivem. Então, vamos supor, tá, gente, que uma criatura venha com determinadas deficiências físicas, seja ela mental, seja ela sem braços ou pernas, a pedido por algum motivo X. Para ela é uma aprovação passar por aquilo. De acordo com a dedicação, se ela não desanimar, ela vai ter uma vida próspera e uma encarnação muito positiva. E as pessoas que estão ao redor dela vão sofrer junto com ela esse sofrimento. Não talvez na mesma intensidade, mas existe uma necessidade aí que está completamente fora dos nossos conhecimentos, dos nossos desígnios, dos desígnios que Deus e a espiritualidade coloca para que nós vivenciemos. Mas, gente, nada é por acaso. Mas essa experiência, voltando ao Evangelho, segundo o Espiritismo, mas essa experiência chega algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gasta as forças, o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje eu sei, quantas vezes teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Quanto mais velho nós vamos ficando, mais nós vamos vendo sentido nesse tipo de frase, não é verdade? A gente vai passando por situações que a gente fala assim: isso aqui eu tiro de letra, já passei por isso antes, eu não vou cair nesse erro 2 vezes. E realmente, é como se fosse uma prova de escola, a gente se dá bem, tira 10, mas a gente já tirou 5 lá atrás. E a gente vê assim: por que eu já não passei por essa situação? Por que eu já não nasci assim? Isso me lembra o filme do Benjamin Button, né, que o Brad Pitt nasce velho e morre bebê. Então ele nasce velho e quando ele chega à adolescência dele, quando ele é criança, ele trouxe toda a bagagem da vida dele. E aí, quando ele tem saúde, justamente o contrário, né, quando ele está cheio de saúde, pleno de vida, ele está com todo o conhecimento da vida dele acumulado. E aí ele consegue praticar determinadas coisas com alguma facilidade. E depois ele acaba virando bebê, né? Uma história bem malucona. Mas é bem legal a gente ver esse contraponto aí que acontece. Vamos ler o que o Ed acabou mandando aqui.
Há pessoas que não precisam enfrentar o câncer na sua programação reencarnatória, mas aí ela decide que vai, nesta vida, vai aprender a fumar. Fazer o quê, meu pai? Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, né, Ed? A gente vai passando por várias situações. Estando na Terra, nós temos muita dificuldade, porque as tentações terrenas elas são muito grandes para que nós não consigamos nos espiritualizar. Conheço espíritas, médiuns, trabalhadores de casa espírita que fumam também. Tem outras pessoas que gostam de beber no seu tempo livre, às vezes bebem até em demasia. A questão é o quanto aquela pessoa é consciente, o quanto eu sou consciente de que eu ainda estou preso nisso, né? E o quanto isso interfere não só na minha, claro que isso interfere diretamente na minha encarnação, mas atrapalha a vida das outras pessoas. E tudo isso, a gente tem que, dentro dessa consciência, tentar trabalhar. É por isso que nós estamos aqui. É tentar se abdicar, né? Se livrar desses vícios que nos prendem, justamente para que tenhamos essa purificação espiritual. Porque senão, na próxima encarnação, vai ser um novo desafio isso novamente. E aí é aquele negócio, é aluno repetente. Será que quais serão as condições que eu vou vir encarnado para tentar eliminar esse vício? Qual o preço que talvez eu precise pagar para que eu consiga eliminar, né? Você falou do câncer, né? Mas existem várias outras doenças que nós acabamos desenvolvendo. E nós entendemos, através de Joana de Ângeles, que esses vícios que essas doenças que nós temos são justamente causadas pelo físico, né? Pelo espírito. Nós mentalizamos, nós atraímos e nós jogamos para o físico essa doença e nós acabamos ficando doente. Então, nosso espírito não é o contrário, nós não adoecemos o espírito através do corpo, né? Tudo isso é uma questão muito psicológica, bem complexa para a gente trazer aqui, mas é interessante a gente pensar dessa forma, né? Eu sou uma pessoa que fala muita besteira, sou uma pessoa que tira muito sarro das outras pessoas, não meço as consequências do que eu falo, de prejudicar, de atingir emocionalmente ou psicologicamente aquela pessoa. Na próxima encarnação, eu preciso ter alguma ferramenta para que eu não fale isso. Será que eu vou vir mudo? Não sei, eu estou viajando aqui, tá, gente? Mas é uma possibilidade, né? Se eu sei que eu sou uma pessoa que eu não vou conseguir, muito provavelmente a espiritualidade vai me oferecer ferramentas, e dentro dessa consciência espiritual nossa, e dentro desse entendimento, nós vamos sofrer, mas nós vamos sofrer com uma certa aceitação em espírito, porque nós sabemos que aquilo é para o nosso próprio bem. Para a gente finalizar aqui, como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada. Isso me lembra quando vira o ano e nós fazemos uma reprogramação da nossa vida, de como serão os nossos próximos 365 dias, sendo que a gente tem que fazer isso não a cada dia, não a cada ano, mas a cada momento, né? A gente tem que ter esse insight e perceber a necessidade dessa mudança. Em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma nova vida após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução as suas boas resoluções para o futuro. E para a gente finalizar, então, a gente tem que entender que a vida não acaba, né, após o nosso desencarne. Todo malefício, ele exige reparação. Como todo o benefício, contém uma recompensa adequada. E é muito claro isso na lei de causa e efeito. A misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de sempre recomeçar o bem. Deixa eu ver se o meu celular deu carga aqui, gente. Só um minutinho. Para eu poder... Ah, deu.
para eu poder ler as mensagens que eu trouxe. São 2 mensagens. Deixa o celular ir abrindo. São 2 mensagens que eu trouxe. Na verdade, eu trouxe 3. Vamos ver se eu consigo ler as 3. A primeira delas, 2 delas, aliás, uma delas é a mensagem chamada O Bem Antes, do livro Estude e Viva, de Chico e Valdo Vieira. E a outra é Nem Castigo, Nem Perdão. O livro é O Espírito da Verdade, pelo Espírito André Luiz. Vamos ver se eu consigo abrir já. Essa mensagem, O Bem Antes, é muito legal, porque ele fala justamente sobre colocar o bem antes de tudo que a gente for fazer. Hoje eu não falei muito, tô com a garganta seca. Quando eu falo mais, sai mais fluido a voz. Tô até um pouco rouco, né? Vamos lá, o bem antes. Não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Sabemos, porém, que diariamente criamos destino. Então, nós criamos a todo momento, com as nossas ações, novos destinos. De certo que a eterna sabedoria não nos concede a inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecida, com o preciso discernimento de bem e mal. Cabe-nos assim criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Deploramos a tragédia passional em que se envolveram amigos dos mais queridos. Indaguemos de nós sobre o que efetuamos em favor deles, para que não se arrojassem na delinquência. Espantamo-nos perante a desolação das mães desvalidas que se condenam à morte à frente dos próprios filhos desamparados. Perguntemo-nos quanto ao que foi feito por nós, a fim de que a penúria não as levasse a grimpas do desespero. Lamentamos desajustes domésticos e perturbações coletivas, incompreensões e sinistros. Entretanto, em qualquer falha nos mecanismos da vida é necessário inquirir quanto à nossa conduta, no sentido de remover em tempo hábil a ocorrência infeliz. O bem, antes de tudo, deve erigir-se por item fundamental do nosso programa de cada dia. Atendamos ao nosso socorro fraterno na imunização contra o mal, com o desvelo dentro do qual nos premunimos contra acidentes, em respeitando os sinais de trânsito. Alguém se permitirá dizer que, se somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo. Livre-arbítrio, né, gente? E estamos concordes com semelhante assertiva. No tocante a viver, de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais forneceremos contas respectivas ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na independência em que necessitamos do amparo uns dos outros para sustentar o bem de todos. Os viajantes de um navio a pleno oceano reclamam auxílio mútuo a fim de que se evite o sossobro da embarcação. Nós, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço no planeta, não nos achamos em condição diferente. Daí a necessidade de fazermos todo o bem que nos seja possível na reparação desse ou daquele desastre. Mas para que tenhamos sempre a consciência tranquila, é preciso saber se fizermos antes o bem. E olha que interessante aqui, né? Nós somos espíritos encarnados e desencarnados em serviço no planeta. Nós não estamos aqui a passeio, já falamos sobre isso. E o que seria em serviço no planeta? Nós estamos aqui a trabalho. Que trabalho? Um trabalho de aprimoramento pessoal, um trabalho de evolução. Um trabalho de evolução nossa e de, como diz essa mensagem, colaboração mútua, né? Eu evoluo e eu ajudo o outro a evoluir. Como que eu faço isso? Eu estou auxiliando as outras pessoas ou eu estou de forma orgulhosa esquecendo que elas estão comigo num barco?
Quando nós falamos determinadas coisas, principalmente quando nós falamos em nome do Espiritismo, nós falamos assuntos que mexem com o brio da sociedade, que hoje em dia causam divergências. A gente acaba esquecendo, a gente vai muito na moralidade do sim, sim e do não, não, mas a gente acaba esquecendo da individualidade das criaturas. A gente acaba esquecendo que a nossa verdade é dentro do que eu vivi, dentro da realidade que eu cresci, dentro do que eu vivo hoje, e é daquela criatura que diverge de mim naquela opinião, dentro da realidade dela. E falta respeito aí. Como que nós fazemos para que essa evolução seja coletiva nesse sentido? Então, quando eu fomento o ódio, eu estou falando aqui como uma pessoa que fala através do Espiritismo, pelas redes sociais, quando eu fomento o ódio pelas redes, quando eu fomento numa palestra, quando eu faço um vídeo, uma publicação alimentando o furor, eu estou dividindo as pessoas e não tentando somá-las. E eu tenho que entender que cada uma tem a sua crença e tem a sua individualidade. A outra mensagem chama-se Ainda é Tempo, como eu já disse. É provável que ainda agora te vejas consumido pela amargura, lamentando os momentos infelizes que te levaram aos erros e desvios. Cobristes de ilusões a alma frágil e ingênua que seduziste por capricho, declamando promessas impossíveis de cumprir. Injuriaste o corpo físico com abusos de toda espécie, indiferente aos apelos da moderação, minando a saúde e o equilíbrio. Sorveste a taça dos prazeres desvairados em aventuras inconsequentes, dilapidando o patrimônio das horas e as possibilidades das realizações. Cultivaste vantagens ilegítimas, movido por ambição e egoísmo, prejudicando o direito do outro. Abraçaste o vício por companheiro inseparável, surto às advertências amigas, destruindo a dignidade própria e a harmonia interior. Desprezaste talento e inteligência, desprezando o dever nobre para caíres no precipício do comodismo e da inutilidade. Agora que reencontras o Cristo em teu caminho, buscando os ensinamentos da Boa Nova, sentes o agulhão da consciência e te vergas ao peso do remorso. Pensas nos prejuízos que causaste, nas dores que infligiste, nos desenganos que espalhaste, no tempo que perdeste. E no segredo de tua solidão, choras em silêncio, imaginando-te a pior das criaturas. É verdade que não podes fugir à consequência de teus atos. Entretanto, Deus é juiz amorável, que distribui justiça e misericórdia, ofertando-te a cada momento a oportunidade de renovação íntima. Ainda é tempo de construir o bem. À tua volta pupulam aflições e necessidades, lágrimas e infortúnios, à espera do carinho de tuas mãos operosas e benevolentes. Não tenhas medo de recomeçar e, tomando o Evangelho por roteiro de vida, segue adiante. Ama, trabalha, ajuda e confia sempre na providência divina. Não estás sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha teus passos vacilantes, sustentando-te a coragem e o ânimo. E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso, o Mestre Divino afaga-te o coração dilacerado. E acreditando na sinceridade dos teus propósitos, fala a tua alma com firmeza e com amor. Levanta-te e anda. Que mensagem, hein, gente? Até arrepiei aqui. É um verdadeiro tapa na cara, né? Quando a gente acaba lendo uma mensagem tão profunda como essa, que nos faz enxergar que muitas vezes a gente entra nessa situação de lamúria, de martírio por conta dos aprendizados que nós temos ao longo da vida, e a gente acaba esquecendo que Deus está do nosso lado, que nós temos todo o amparo da espiritualidade
ao nosso redor, nos auxiliando, e que nós, rogando em prece, que nós mentalizando, nos conectando a eles, nós podemos passar pelas dificuldades de uma forma mais tranquila, com menos dificuldade, e mesmo que isso aconteça, que nós temos esse suporte para que nós possamos passar por essas fases que nós vivemos de uma forma menos dolorosa, menos aflitiva. Então, hoje nós falamos das causas atuais das aflições, e na semana que vem nós vamos falar das causas anteriores das aflições. Ainda dentro desse caminho, né, de lei de causa e efeito, do que a gente planta, a gente acaba colhendo. Bem, se alguém quiser colocar alguma coisa, tiver alguma dúvida em relação ao que nós lemos hoje, ao que nós estudamos, fiquem à vontade, coloquem suas mensagens. Acharam que alguém precisa ouvir essas palavras? Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, vai ser direcionado para o YouTube depois lá no canal Terceira Revelação. Vocês podem mandar o link para quem vocês acharem que tem a necessidade de entender, porque a gente realmente tem muitos amigos, muitas pessoas ao nosso redor que se sentem perdidos, principalmente num momento como esse, de pandemia, e a gente vê que a cada momento as coisas são cíclicas, né? A cada momento são dores diferentes. Hoje nós estamos vivendo algo que nós não tínhamos vivido até então, a questão da pandemia, do isolamento, das mortes das pessoas que estão ao nosso redor, mas as dores elas vêm, as aflições elas vêm das mais diversas formas, elas vêm das nossas paixões, das nossas ações inconsequentes, elas vêm da natureza. Então nós tivemos aí nas últimas décadas terremotos, maremotos, tivemos lá na Indonésia, né, se não me engano, a questão dos tsunamis, nós tivemos a questão das guerras oriundas lá no Oriente Médio. Então essas aflições elas estão sempre envolvendo as pessoas no nosso mundo. Faz parte desse nosso planeta em rumo à geração, né? À regeneração. Esse planeta ainda de muita prova e de muita expiação, que nós precisamos passar por essas situações, porque nós precisamos entender o porquê que nós estamos nessa situação. Senão não tem regeneração, gente. Não adianta virar o ano, não adianta nós ficarmos falando de planeta de regeneração, se nós não nos regenerarmos, não regenerarmos os nossos defeitos, os nossos atos, e nós ajudarmos as pessoas também a se regenerarem, a perceberem os erros nelas, os vícios nelas, para que sejam positivos para elas. Então, esse planeta de regeneração, ele é uma utopia por enquanto, porque nós precisamos muito nos regenerar ainda, para que isso chegue a um planeta maravilhoso que todos nós esperamos ainda chegar nele, né? Viver nele. Não acredito que nessa encarnação eu viva, mas quem sabe nas próximas gerações aí nós não possamos voltar nele, mas tem que começar, tem que iniciar. Se as mudanças não acontecerem, não adianta, o planeta vai sempre buscar essa regeneração aí tão almejada. Certo, gente? Então, vamos para as nossas vibrações finais. Então, convido mais uma vez todos a fecharem os olhos, se colocarem na posição mais confortável, e vamos oferecendo aquela energia que nós temos de melhor, aquele melhor sentimento. Vamos direcionando para a espiritualidade, ela vai recebendo todos os nossos melhores sentimentos de onde quer que estejamos, acompanhando este evangelho, esse estudo. A espiritualidade vai direcionar, primeiro, para o bem universal, para o planeta Terra, por todos os povos que passam por essas aflições, as criaturas que passam por fome, as criaturas que vivem em países que estão sempre em guerras. Vibremos
ao nosso país amado, vibremos pelo Brasil, tão doente, tão necessário, da saúde mental, espiritual dos seus dirigentes, que essas vibrações cheguem até eles, que eles possam efetivamente pensar no povo, na nação. Vibremos aquelas pessoas que estão sofrendo nos cárceres, nos leitos em suas casas, nas ruas, nos hospitais, aqueles que estão nas alas do Covid, aos médicos, enfermeiros, profissionais que estejam nessa frente de trabalho. Vibremos também aos irmãos desencarnados, que possam ser envolvidos em muito amor, resgatados pela espiritualidade. Vibremos as pessoas que não puderam estar no nosso Evangelho de hoje, que estão acompanhando em outro momento. Vibremos as pessoas que estão em nossas casas. Pedimos às equipes do Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem as nossas águas, que coloquem nelas os remédios necessários para o nosso físico, para o nosso espírito. E pedimos permissão para que recebamos também um pouco dessa energia, dessa vibração, e vamos sentindo ela tomar conta do nosso corpo, reabastecendo, reabastecendo o nosso físico, as nossas energias, que as nossas células possam se renovar nesse momento. E assim deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar para onde for necessário. E assim agradecemos ao Pai por esse momento de introspecção, de meditação, porque nós merecemos esse espaço, nós precisamos desse espaço, mediante a correria do dia a dia. Que possamos estar envolvidos em Seu amor, Pai, ao longo dessa semana, protegidos em uma cúpula, e que todo o mal seja proibido de ter acesso a nós. E assim encerramos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. E que assim seja. É isso aí, gente. Mais uma vez, gratidão aí pela companhia. Muito obrigado, espero que vocês estejam bem e vocês tenham uma noite maravilhosa, serena, que possam começar a semana aí com a bateria recarregada para tudo que vier. E sempre lembrando, né, das causas atuais das nossas aflições. Que nós tenhamos um pouco mais de razão, de discernimento antes das nossas ações, que elas sejam menos impulsivas, que elas sejam menos apaixonadas e que nós consigamos ter uma semana abençoada. Obrigado aí para todo mundo que está mandando, Matilde, Marilena, Filó, Rosemarim, Bárbara. Beijo no coração de todo mundo, gente. Uma boa noite para todos.